Muita gente não sabe, mas essa leguminosa aqui é um dos melhores remédios naturais do mundo para a nossa mente. Quero falar da lentilha, vou falar de trás para frente aqui. A lentilha é um dos alimentos mais proteicos do mundo. Ela fica no trio ali, feijão vermelho, grão de bico e a lentilha. É uma proteína de alto valor biológico, os vegetarianos têm que usar ela, quem é carnívoro tem que usar essa proteína, muito fácil de digerir. Porém, ela tem o lítio. O lítio é uma substância estabilizadora de humor. Todo médico, quando pega um paciente bipolar, por exemplo, ele pode estar passando o carbolítio. Claro, não tem a mesma potência, mas de grão em grão, a galinha enche o papo. E a lentilha é ótima para quem está com problema emocional, problema mental, e tem a estabilidade de humor. Tá? Então, se eu fosse sugerir você um bom remédio para a mente, dos alimentos, com certeza, para ajudar no tratamento da tua doença emocional aí, é a lentilha, tá bom? Deixa aqui seu comentário, sua dúvida. Obrigado por você ter chegado até o fim desse vídeo. Se você não quer perder os meus próximos conteúdos, me siga nas redes sociais. Até breve!